Olá, alunos, tudo bem? Eu sou Alex, estou mais uma vez com vocês aqui no módulo 2 e começamos agora a nossa aula 8, prova por redução ao absurdo. Relembrando um pouquinho o que nós fizemos na aula anterior, nós vimos como provar uma afirmação sem então pela contrapositiva. Como que a gente faz isso? Dada a afirmação A implica B, nós escrevemos a sua contrapositiva e então provamos a contrapositiva de forma direta. Isso fica caracterizado como uma demonstração pela contrapositiva. Nós aproveitamos também para provar alguns resultados que vieram lá da teoria do módulo 1. A gente lembra aqui que o objetivo não era apresentar os argumentos, discutir os argumentos daquelas demonstrações da teoria específica, mas sim empregar a técnica de demonstração. Mas se mesmo assim você ainda ficou com dúvida em algum argumento ou inclusive na aplicação da técnica, vai lá para o fórum e tire dúvida com o seu tutor. Nesta aula, veremos como provar por redução ao absurdo. Antes de ir para a teoria, vamos ver um exemplo. O exemplo diz o seguinte: prove que nenhum número inteiro pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, qual é a técnica que a gente vai empregar aqui? A gente vai assumir que isso seja verdadeiro, que isso seja possível, ou seja, existir um número inteiro que seja ao mesmo tempo par e ímpar, e a gente vai obter uma contradição, um absurdo no final da demonstração. Então, comecemos a nossa prova. Vamos supor, por absurdo, que tal número x exista. Então, pela definição, como x é par e x é ímpar, existirão inteiros k e l, tais que, como x é par, x é igual a 2k, e como x é ímpar, x é igual a 2l mais 1. Muito bem. X é igual a x, mas em particular x é 2k e x é igual a 2l mais 1. Então, o que nós concluímos? Que 2k tem que ser igual a 2l mais 1. Se a gente subtrair ambos os membros dessa igualdade por 2l, nós temos 2k menos 2l igual a 1. E se a gente dividir ambos os membros por 2, nós chegamos em k menos l igual a 1 sobre 2. Isso é possível? Na verdade, aqui nós já obtivemos um absurdo. Por que isso é um absurdo? Quem são k e l? São dois inteiros. Subtração de inteiros é um inteiro. E essa igualdade está falando o quê? Que nós temos um inteiro igual a um racional que não é inteiro. Portanto, isso é um absurdo. O que é um absurdo nesse caso? A gente errou em alguma conta? Nós subtraímos 2L em ambos os membros, nós dividimos por 2, em relação à conta, não tem nenhum erro. O erro aqui foi supor que existisse esse número x que fosse ao mesmo tempo par e ímpar. Então, a gente provou aquela proposição por redução ao absurdo, ou simplesmente provamos por absurdo que não existe nenhum número inteiro que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Vamos para um outro exemplo antes da gente ir para a teoria. Prove que existem infinitos números primos. Lembram lá numa aula anterior que a gente foi dar um contra-exemplo dizendo que todos os números, a afirmação era que todos os números primos eram ímpares, mas a gente mostrou um contra-exemplo que era o número 2, que é um primo, porém é par, e ao longo da explicação a gente falou que existiam infinitos números primos e que a gente ia provar isso mais para frente. Chegou a hora. Então, como que a gente vai provar? Vai provar por absurdo. O que é provar por absurdo? A gente vai supor que essa afirmação não seja verdadeira. Supor que existir infinitos números primos não é verdadeira é a mesma coisa que supor que existe uma quantidade finita de números primos. Então, essa é a nossa suposição, que existe uma quantidade finita de números primos. Então, se existe uma quantidade finita, a gente pode contá-los, então a gente consegue listar todos os números primos. Então, a gente coloca aqui todos os números primos que existem, P1, P2, P3, P4, até PK. Então, existem K números primos e não existem outros.
Todos que existirem estão nessa lista de P1 até Pk. Vamos definir o seguinte número n. N é igual a P1 vezes P2 vezes P3 vezes Pk, ou seja, a multiplicação de todos esses números primos aqui, mais 1. A afirmação que nós fazemos dentro da nossa demonstração. N é um número primo. De fato, P, I, ou seja, qualquer um desses números primos não divide N. Por que que não divide N? Por que que ele não divide N? Porque o resto da divisão de N por qualquer um desses PIs é sempre 1, por conta dessa soma aqui que nós estamos considerando. E para o número ser primo, ele deve ser divisível tanto por 1 quanto por ele mesmo e por nenhum outro número, certo? Então, se a gente dividir esse número aqui por PI, que é um desses primos aqui, a gente tem resto 1, ou seja, esse número não é divisível por nenhum desses PIs primos. É divisível por 1, porque todo número é divisível por 1, e é divisível por ele mesmo. Então, portanto, ele não pode ser composto e, então, ele é um número primo. Mas ele é um número primo, nós chegamos em uma contradição. Por quê? Porque nós supomos que todos os números primos que existiam estavam listados aqui. E nós conseguimos encontrar um outro número primo que não estava nessa lista. Então, isso contraria a nossa suposição inicial de que existiam somente esses K números primos. Portanto, o que é contraditório? O que é um absurdo? Supor que existem infinitos números primos, logo existem infinitos números primos. E está respondida aquela pergunta que nós deixamos numa aula anterior. Então, o que é uma prova por redução ao absurdo ou simplesmente uma prova por absurdo? Seja uma afirmação da forma se A então B, ou equivalentemente A implica B. Na prova por redução ao absurdo, ou uma prova por contradição, é assumido como verdade o contrário do que queremos provar. Então chega-se a uma contradição. Então o que nós fizemos nos dois últimos exemplos? O que a gente queria provar? A tese. Então nós negamos a tese, supomos que ela era verdadeira e chegamos num absurdo. Em outras palavras, a gente tem que supor como verdadeiras a própria hipótese e a negação da tese, e assim concluir que em algo é contraditório. E por que que isso ocorre? Por que supor A verdadeiro e supor não B verdadeiro implica em um absurdo? A gente viu lá na aula de contrapositiva que A implica B e sua contrapositiva não B implica não A são logicamente equivalentes. Então, é impossível a gente assumir A e não B verdadeiras simultaneamente. E por que que é impossível? Porque se, pela contrapositiva, se o não B ocorrer, o não A deve ocorrer. E a gente não pode ter A e o oposto de A verdadeiras ao mesmo tempo. E isso que caracteriza a prova por redução ao absurdo. Então, voltando para o exemplo 2, lá, porque prove que existem infinitos números primos, a gente pode reescrevê-lo da forma C, então, da seguinte maneira. Se P é o conjunto dos números primos, então P possui infinitos elementos. Então, se a gente considerar a hipótese A como sendo P conjunto dos números primos e a tese B como sendo P possui infinitos elementos, para criar condições para provar por absurdo, a gente tem que supor A e não B verdadeiras e chegar a uma contradição. Nesse caso, o que é A e não B? P é o conjunto dos números primos e P é finito. Então, nós supomos isso
por absurdo e chegamos a uma contradição. E então a gente teve o exemplo 2 provado por redução ao absurdo. Vamos relembrar aqui, neste exemplo 3, o fato A. Na verdade, somente uma das implicações do fato A da aula anterior, que diz o seguinte: se o sistema linear não homogêneo AX igual a B tem uma única solução, então o determinante de A é diferente de zero. Essa afirmação, como eu disse, é um dos lados da equivalência do fato A que nós demonstramos na aula anterior. A demonstração desse fato foi feita de forma direta, ou seja, nós supomos que o sistema linear AX igual a B tinha uma única solução e nós concluímos que o determinante dessa matriz A tinha que ser diferente de zero. No entanto, no meio da demonstração, nós fizemos uma afirmação e essa afirmação foi demonstrada por absurdo. Vocês conseguem lembrar qual afirmação foi essa? Então, volta lá no vídeo da aula anterior e reveja essa demonstração e identifique qual foi a suposição por absurdo que nós fizemos e chegamos que o determinante de A era diferente de zero. Ok? Fica isso como exercício para vocês. E a gente termina a nossa aula de hoje com esse exemplo que é clássico na teoria de provas, que é provar que o raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, reescrevendo essa afirmação na forma C, então, nós temos o seguinte: se x é igual a raiz quadrada de 2, então x não pertence ao conjunto dos números racionais. Como que a gente prova? Vamos provar por absurdo. Então, a gente vai supor por absurdo que a hipótese é verdadeira, ou seja, que x é igual a raiz quadrada de 2, e que a tese também... que a negação da tese também é verdadeira. Então, se x não pertence aos racionais, a negação disso é que x pertence aos racionais. Muito bem. Se x pertence aos racionais, o que significa isso? Significa que nós conseguimos escrever o x como sendo uma fração de dois números inteiros. Então, a gente pode falar que existem p e q inteiros com q diferente de zero, tais que o x é escrito como p sobre q, e a gente pode acrescentar uma hipótese adicional aí de que o MDC entre p e q é igual a 1. O que significa isso? Que essa fração p sobre q é uma fração irredutível. Se ela não fosse irredutível, se, por exemplo, ela fosse 2 sobre 4, 2 sobre 4 é equivalente a 1 sobre 2. A gente consideraria P e Q com MDC igual a 1, de forma a obter essa fração na sua forma irredutível, ok? A gente pode supor isso sem perder qualquer generalidade ou perder qualquer argumento lógico da nossa demonstração. Muito bem. Olha lá. A gente sabe, então, da nossa hipótese, por absurdo, que x é igual a p sobre q. Mas quem é x? X é a raiz quadrada de 2, que é também a nossa hipótese. Nós temos uma raiz quadrada aí. Vamos tentar assumir com essa raiz quadrada. O que a gente tem que fazer? Elevar ao quadrado. Então, se elevar o raiz quadrada de 2 ao quadrado, nós temos que elevar o outro membro também. Então, nós temos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, e p sobre q ao quadrado, que é p quadrado sobre q quadrado. Como q nós assumimos diferente de zero, nós podemos multiplicar essa igualdade aqui por q ao quadrado. E nós obtemos, então, p quadrado igual a 2 vezes q ao quadrado. Logo, p quadrado é par. Por quê? A gente conseguiu escrever p quadrado como sendo 2 vezes um número inteiro. Pela uma demonstração, um exemplo da aula anterior, a gente sabe que se um número ao quadrado é par, então o próprio número é par.
Lembra que nós provamos que se x² é par, então x é par? Nós estamos aplicando aquele teorema aqui. Então, se P é par, existe um K inteiro, tal que P é igual a 2 vezes K. Volta para aquela equação anterior. P² é igual a 2 vezes Q², mas P é 2K. Então, quer dizer que 2K² é igual a 2Q². Isso implica que 4K² é igual a 2Q². Dividindo essa igualdade por 2, nós temos que Q² é igual a 2K². Novamente, nós escrevemos o Q² como sendo 2 vezes o inteiro, ou seja, Q² é par e, consequentemente, Q também é par. Logo, o que nós concluímos? Que tanto P quanto Q são pares. Implica o quê? Que P sobre Q é uma fração redutível, ou seja, nós temos pelo menos um fator 2 aqui, pelo menos um fator 2 aqui. Isso implica que o MDC entre P e Q é pelo menos 2. E isso contraria a hipótese de que P e Q formasse uma fração irredutível. Logo, nós chegamos a um absurdo e, portanto, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, na aula de hoje nós ficamos por aqui. Reveja todos esses conceitos, todas essas demonstrações. Partiu fazer todos os exercícios e as dúvidas vamos postando nos fóruns. Os tutores estão lá esperando por todas as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima!